Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos começar então olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Chegamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutinhos. Aproveite então para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 22 de fevereiro. Vamos aos destaques. Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. Após acordo com o governo, o presidente do Senado garante que desoneração da folha de pagamento será mantida. O Parlamento de Israel rejeita reconhecimento unilateral do Estado palestino. E ainda, plantas que brilham no escuro podem ser o futuro da iluminação no jardim. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, foi condenado a 4 anos e meio de prisão. A sentença diz que o tribunal considera que existem elementos de provas suficientes para a condenação. Ainda cabe recurso a essa decisão. Vamos ver. A condenação de Daniel Alves pelo Tribunal de Barcelona a 4 anos e 6 meses de prisão chega apenas 2 semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça de Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. O tribunal informou que, enquanto recorrer, Daniel segue preso. A sentença do ex-jogador, dada pela juíza Isabel Delgado, inclui uma pena de liberdade supervisionada de 5 anos, que será cumprida após o término da pena, além de 9 anos de afastamento da vítima. Ele também deve pagar a ela uma indenização de 150 mil euros, cerca de 804 mil reais. A sentença lida diz que, com a decisão, o tribunal considera provado que o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão, impedindo-a de reagir. Com isso, se configura o uso de violência no ato. O julgamento de Alves durou 3 dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão. À época, a defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão. A defesa da denunciante pediu 12 anos. Bom, e a Polícia Federal vai ouvir hoje, simultaneamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-ministros da Justiça, Anderson Torres, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Defesa, Walter Braga Neto, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os depoimentos fazem parte da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal há 2 semanas. O grupo é investigado por suspeita de associação criminosa para uma tentativa de um suposto golpe de Estado. Os depoimentos acontecem ao mesmo tempo. Por essa estratégia, a polícia quer evitar que haja combinação de versões. Mudando de assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo aceitou manter a desoneração da folha de pagamento. Ele deu a declaração após manifesto de empresários no Congresso e reunião com o ministro Fernando Haddad. A desoneração da folha de pagamento vale para os 17 setores da economia e para os municípios. Segundo Pacheco, eventuais alterações na regra devem ser enviadas por meio de projetos de lei ao Congresso. Isso porque uma medida provisória tem efeito imediato. Já o projeto de lei permite o debate de texto em comissões e nos plenários da Câmara e no Senado. O governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações e suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Segundo o senador, o programa emergencial de retomada do setor de eventos e as compensações tributárias, que também são tratadas no texto da medida provisória, continuarão a tramitar por meio da medida. Agora, a expectativa é que o governo edite uma nova medida provisória para remover o trecho referente à desoneração da folha de pagamento. Os demais assuntos abordados na primeira MP permanecem em tramitação na versão original. Mais cedo, representantes dos setores desonerados se reuniram no Congresso Nacional para cobrar a continuidade da medida.
Um dos pedidos do grupo, que era para que o tema fosse tratado por projeto de lei e não por medida provisória, foi atendido pelo governo. Segundo os dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a desoneração da folha de pagamento garantiu, em 2022, aumento do salário médio dos segmentos beneficiados, passando de R$ 2.033 para R$ 2.430. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, toma posse hoje em cerimônia marcada para essa tarde. Ao assumir a cadeira no STF, Dino vai herdar um acervo de 340 processos em tramitação, entre ações e também recursos. Um dos casos que passará às mãos do novo ministro envolve as conclusões finais da CPI da Covid do Senado. As ações e os recursos, que inicialmente vão ficar sob a relatoria do futuro ministro, eram da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro. Esse procedimento segue as regras internas do tribunal. Vamos falar agora sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, deve se reunir nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Rio de Janeiro. O encontro servirá para conversarem sobre a reprimenda pública a que o chanceler foi exposto no Museu do Holocausto em Israel e avaliar a relação entre os dois países. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, desembarcou ontem no país para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro vai acontecer na capital carioca, mas não há horário previsto para a conversa, uma vez que o chanceler brasileiro está dedicado às reuniões do G20. Espera-se na reunião que o diplomata detalhe sobre a reprimenda pública que recebeu do chanceler israelense Israel Katz no Museu do Holocausto em Israel e também que se faça uma avaliação das relações entre os dois países. O embaixador estava em Tel Aviv e foi chamado para consultas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim que foi declarado persona non grata por Israel. Na diplomacia, o ato de chamar o embaixador demonstra o esfriamento das relações entre dois países. A crise diplomática se iniciou no último domingo, quando Lula, ao criticar a ofensiva desproporcional de Israel na faixa de Gaza, comparou as ações de Israel com o Holocausto. O governo do Rio de Janeiro decretou nesta quarta-feira epidemia de dengue após registrar mais de 49 mil casos este ano da doença no estado e também 4 mortes. O Distrito Federal lidera o ranking de óbitos elaborado pelo Ministério da Saúde, com 38 no total. O governador Cláudio Castro informou que a medida agiliza a compra de insumos e diminui a burocracia para atender necessidades imediatas. Também foi anunciada a criação do Observatório Dengue RJ, com uma equipe dedicada a monitorar, apoiar e dar respostas rápidas às emergências relacionadas à dengue nos 92 municípios do estado. Ao todo, foram registradas 4 mortes pela doença neste ano, bem abaixo das 38 contabilizadas no Distrito Federal, primeiro lugar no ranking elaborado pelo Ministério da Saúde, na frente até mesmo de Minas Gerais, que tem o maior número de casos em todo o país. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a iniciar a vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde. No Rio de Janeiro, as primeiras doses vão ser entregues pelo governo federal nesta quinta-feira, com público-alvo definido de adolescentes entre 10 e 14 anos. E ainda falando de Rio de Janeiro, o número no roubo de cargas no estado sofreu uma queda em 2023. Ainda assim, o prejuízo direto, considerando o valor médio das cargas roubadas, passa de 280 milhões de reais. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. A nota técnica Panorama do Roubo de Carga no Estado do Rio de Janeiro 2024, produzida pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, destacou que no ano passado houve uma redução de 24% nesse tipo de crime no estado, em relação a 2022. Ainda assim, o número de ocorrências é grande, são mais de 3 mil casos, uma média de 9 roubos de caminhões por dia, principalmente na região metropolitana do Rio. Considerando o valor médio das cargas roubadas, o prejuízo ultrapassa os 280 milhões de reais. O roubo de carga no estado também teve uma ocorrência altamente concentrada na região metropolitana, com 97 casos registrados. A redução desse tipo de crime impacta diretamente a segurança da população e promove melhorias na logística do Rio. De acordo com o vice-presidente da Firjan, Carlos Zerani, a integração entre as forças de segurança federal e estadual foi fundamental no enfrentamento de todo o elo criminoso que sustenta o roubo de cargas.
E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças, como professores, enfermeiros e babás. Quem traz mais detalhes sobre essa medida é a nossa repórter Maria Clara Leite. O objetivo do projeto de lei, segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é impedir que pedófilos utilizem a sua condição profissional para se aproximar de crianças com o intuito de cometer algum tipo de exploração sexual. O projeto é uma recomendação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual no Brasil. Um trecho da recomendação da CPI, inclusive, diz o seguinte: a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual de menores são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças. Propomos, assim, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para exigir dos profissionais que vão trabalhar com crianças a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. O texto foi apoiado pela relatora nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Por outro lado, recebeu críticas de outros parlamentares por não focar exatamente em quem cometeu crimes sexuais, mas em todas as pessoas que cometeram delitos quaisquer. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, deu como exemplo uma pessoa que tenha cometido um furto aos 18 anos de idade e que, com a lei, não poderia nem auxiliar no administrativo de uma escolinha de futebol aos 40 anos. Mesmo com ressalvas, a medida foi aprovada. Mas a relatora destacou que eventuais mudanças quanto aos crimes devem ser feitas no Senado, para onde a matéria segue agora para apreciação. Bom, uma medida mais do que necessária para proteger aí as nossas crianças e também os nossos adolescentes. Agora, 8h43, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Parlamento de Israel rejeita reconhecimento unilateral do Estado palestino. E trazemos também notícias para quem curte jardinagem. Plantas que brilham no escuro podem ser o futuro da iluminação de jardim. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília e trazemos mais destaques nacionais para você dessa quinta-feira. O Voa Brasil, que deve ser lançado em breve pelo governo federal, não garante que as passagens aéreas vão ficar mais acessíveis para o consumidor. Pois é, o programa anunciado como iniciativa para tornar os bilhetes mais baratos vai apenas reunir os que já custam até R$ 200. Vamos conferir agora mais detalhes com a nossa repórter Fabiane Dorta, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Voa Brasil deve ser lançado em breve na previsão do Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto já teria passado pela validação do presidente Lula e da Casa Civil e aguardaria apenas uma agenda do chefe do Executivo para que seja feito o anúncio. Mas o programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea. Na prática, a plataforma elaborada pelo Executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$ 200.
A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram o equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$ 200 através do programa, como uma forma de estimular o incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União. Bom, e agora trazemos os destaques internacionais. O parlamento israelense aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, uma resolução proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Segundo o texto da resolução, equivaleria a recompensar o terrorismo sem precedentes do Hamas. A resolução aprovada por 99 dos 120 deputados da Knesset enfatiza que Israel rejeita categoricamente as resoluções internacionais sobre uma solução permanente com os palestinos e que essa solução só pode ser alcançada por meio de negociações diretas entre as partes e sem condições prévias. A votação ocorreu poucos dias depois de o jornal The Washington Post afirmar que os Estados Unidos e vários países árabes estavam elaborando um plano global de paz com um cronograma para a criação de um Estado palestino após o término da atual guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza. Há poucos dias da guerra na Ucrânia completar 2 anos, a União Europeia aprovou o 13º pacote de sanções à Rússia. O novo decreto inclui medidas que afetam empresas chinesas e também o ministro norte-coreano. Estima-se que 200 pessoas e entidades, em sua maioria russas, sejam afetadas. Em uma mensagem na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou o acordo entre os 27 países do bloco. Ursula destacou que, com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra a Ucrânia já inclui cerca de 2.000 pessoas. Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre a poucos dias do 2º aniversário do início da ofensiva russa contra o território ucraniano. As 3 empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias à Rússia e foram incluídas na lista por sua participação no abastecimento de tecnologia militar das forças russas. Apesar das diversas sanções já adotadas pelo bloco europeu, a economia da Rússia tem demonstrado resistência e até aumentou o ritmo de sua produção militar. Um dia depois de o Ministério Público anunciar a descoberta de 5 corpos carbonizados na Serra de Guerrero, no México, um confronto entre 2 grupos armados deixou 12 mortos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um dia depois de o Ministério Público anunciar a descoberta de 5 corpos carbonizados na região. Se presume, falta ter toda a informação. Presume-se, ainda precisamos ter todas as informações, que foi um confronto entre gangues. Até agora foram confirmadas 12 mortes. Hasta agora comprovados 12 mortos. O presidente acrescentou que há uma operação das forças federais no local. O enfrentamento ocorreu na segunda-feira no município de São Miguel Totoplán, uma região encravada na Serra de Guerrero, de difícil acesso e comunicação. O Ministério Público pediu o apoio das forças federais para realizar as primeiras investigações. Desde o fim de 2006, quando o então presidente Felipe Calderón lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas, o México registrou mais de 420 mil assassinatos
e dezenas de milhares de desaparecidos. Em uma área remota da Venezuela, uma mina ilegal desabou. Pelo menos 25 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O incidente ocorreu na véspera, na mina Buia Louca, onde dezenas de pessoas trabalhavam na pedreira a céu aberto, quando de repente um deslizamento de terra arrastou vários trabalhadores. O local é de difícil acesso e as equipes de resgate que partiram do município de La Paragua tiveram que enfrentar 7 horas de navegação em um rio para chegar até a mina. Os primeiros corpos já foram trazidos para a cidade, onde parentes choravam a morte dos mineradores. Em dezembro passado, pelo menos 12 pessoas morreram após o desabamento de outra mina no mesmo estado. A região do Arco Mineiro de Bolívar, que abrange parte da Amazônia, possui uma extensão de 112 mil km² e grandes reservas de ouro, diamante e ferro, entre outros. A região é explorada pelo governo, mas também por grupos ilegais e criminosos. Ambientalistas denunciam um ecocídio naquela região. Acordar cedinho e tomar conta do nosso jardim. Para muitos, além de deixar a nossa casa mais bonita, é uma verdadeira terapia. Só que agora, a natureza poderá ganhar um toque luminoso e ficar ainda mais linda durante a noite. Isso porque os Estados Unidos começaram a vender plantas que brilham no escuro. A beleza, perfume e a variedade de cores impressionam. Essas são as petúnias, um tanto quanto encantadoras e que são atraentes por si só. Mas agora, elas possuem um atrativo único. A capacidade de brilhar no escuro. Uma empresa dos Estados Unidos descobriu uma forma para que isso fosse possível. E agora já são até mesmo vendidas no país. As flores tiveram um acréscimo de um elemento único no reino botânico. Os cientistas colheram os genes de alguns cogumelos que brilham naturalmente. E quando acrescentado às plantas, a mágica está feita. Com a chegada dessa criação, os jardins não precisarão nem mesmo de luminárias. Essa função pode ser deixada com as plantas. Durante a noite, elas vão emitir uma luz verde neon, deixando a sua residência ainda mais bonita em meio à escuridão. A Agência de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal dos Estados Unidos deu o aval para o cultivo e comercialização das plantas no país. Após uma análise, os possíveis riscos de pragas foram descartadas. E com isso, elas ficaram prontas para encantar os jardins e lares americanos. Para nós brasileiros, o que resta é torcer para que chegue o quanto antes no nosso país. E para encerrar o jornal de hoje, vamos nos transportar com a tecnologia, que vai nos levar dessa vez para o Japão, mais precisamente para Kusatsu, onde as águas termais dominam a região. Por lá, gente, podemos ver que o tempo está um pouco mais fechado, frio, e a gente percebe pelas as baixas temperaturas pelas vestimentas das pessoas que aparecem agora nas imagens, com bastante gente de casaco, gente bem agasalhada. Essa fumaça que a gente vê saindo do que parece ser uma pequena fonte ao centro, praticamente um caldeirão, está diretamente ligada com as águas termais. A cidade possui diversos banhos públicos com águas termais aconchegantes. Segundo os moradores, um mergulho pode ser revitalizante. É com essas imagens maravilhosas que eu agradeço a sua companhia e te convido a continuar ligadinho na programação da HIT. 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias e eu volto à 1 da tarde com um balanço com as informações da manhã dessa quinta-feira. Não perca, até lá!